Fala aí galera, Caio Vilas Boas do canal Papo Cruzado, trazendo mais um vídeo pra vocês de análise aqui, rapaziada. Especialmente hoje vamos falar da luta do sábado, o UFC 299. No dia 9 de março ocorrerá a luta entre Dustin The Diamond Poirier contra Benoit Saint-Denis. Vamos entender qual é o plano de Dana White por trás dessa luta, qual o motivo dele querer subir Saint-Denis tão rápido e deixar o Poirier lá embaixo a ponto de talvez até aposentar-se. Vamos que vamos para a resenha. Galera, com certeza Dustin Poirier é um dos maiores lutadores do UFC quando trata-se de fazer grandes lutas e enfrentar excelentes adversários. Se nós formos lembrar alguns dos nomes que Dustin Poirier já enfrentou, a lista é gigantesca. Vamos lá. Se contarmos desde o peso pena, Poirier já enfrentou Cub Swanson, Zumbi Coreano, Max Holloway. Inclusive ele venceu o Max Holloway duas vezes, tanto no peso leve quanto no pena, sendo o primeiro e único a finalizá-lo. Finalizou ele ali num triângulo na montada. Já enfrentou duas vezes Ed Alvarez, já lutou contra Anthony Pettis, Justin Gaethje, Max Holloway, como eu já citei, Khabib Nurmagomedov, Dan Hooker, Conor McGregor três vezes, Charles do Bronx, Michael Chandler e Dustin Gaethje. Galera, dessa lista que eu citei aqui, o Poirier ganhou da maioria das lutas. Contra o McGregor ele venceu duas vezes, contra o Holloway venceu duas vezes. Poirier enfrentou o Gaethje, ganhou uma, perdeu outra. Perdeu pro Charles do Bronx, perdeu ali para o Khabib Nurmagomedov, venceu o Anthony Pettis. Mas independente do resultado das lutas, uma coisa é fato, Poirier só luta com casca grossíssima. Ele também enfrenta esses lutadores e traz excelentes lutas. Não é à toa que ganhou a maioria delas. É um cara que sempre traz um show para dentro do octógono. É um cara que curte a trocação, tem um boxe afiado, mas também tem um bom Muay Thai, principalmente quando trata-se ali de chutar as panturrilhas. McGregor sabe muito bem disso. Enfim, é um lutador que todos nós gostamos de assistir e é um cara que tá no UFC há muito tempo, desde muito novinho ali no peso pena, depois subiu para a categoria do peso leve e é um cara que tem uma trajetória muito linda, apesar de não ser ainda velho, tem apenas 35 anos. Quando trata-se de cinturão, é verdade que talvez Dustin Poirier tenha uma carreira um tanto quanto frustrada dentro do UFC. Ele já venceu o cinturão interino, quando lutou com o Holloway, aquela vez que não deu pro Khabib Nurmagomedov acabar lutando, e aí eles abriram o cinturão interino. Teve a luta entre Dustin Poirier e Max Holloway 2 na categoria dos pesos leves, ele foi lá e venceu. Foi unificar o cinturão contra Khabib Nurmagomedov, foi eliminado, foi totalmente dominado pelo Khabib e acabou perdendo ali na unificação, com o Khabib conseguindo continuar como campeão da categoria dos pesos leves. Tempos depois, ele lutou contra Charles do Bronx, deu knockdown no brasileiro no primeiro round, estava lutando muito bem, foi segurado no chão no segundo round e no terceiro acabou sendo finalizado por um mata-leão, aquela que foi mais uma das derrotas amargas que Dustin Poirier teve quando trata-se de cinturão que não seja cinturão interino, aquele cinturão que de fato é o cinturão verdadeiro, como muitas pessoas gostam de dizer. Uma coisa é fato, Poirier sempre bateu na trave. Quando lutou com o Charles, deu knockdown, como eu citei aqui no primeiro round, teve ali uma luta na trocação muito afiada no primeiro round contra o brasileiro, foi bem, ganhou o primeiro round, mas tropeçou no segundo e caiu de fato no terceiro round. Contra Khabib Nurmagomedov, teve um primeiro round ruim, com o russo dominando ali no wrestling. No segundo round, balançou ele, mas mesmo assim não resistiu e acabou perdendo ali por um mata-leão. Então, Poirier sempre foi um excelente lutador, sempre trouxe excelentes lutas, sempre lutou com grandes adversários. Mas na maioria das vezes, o grande objetivo de um lutador do UFC é chegar no cinturão e conquistá-lo, coisa que o Poirier infelizmente nunca conseguiu. E aos 35 anos, eu acredito que ecoa dentro dele a pergunta se ele ainda é capaz de conseguir tornar-se campeão, numa categoria que hoje em dia é muito mais difícil. Tsarukian, Charles do Bronx, Rafael Fiziev, Michael Chandler, Islam Makhachev, só tem cara mais casca grossa ainda, o próprio Dustin Gaethje, que ele perdeu na última rodada, que ele estava vencendo o primeiro round e no segundo round do nada veio um chute alto do Gaethje, que não é algo que ele costumava fazer muito, o nocauteou. Então assim, eu acredito que ele fica perguntando se ele ainda vai conseguir conquistar esse cinturão. Essa frustração tem totalmente a ver com Benoit Saint-Denis, galera. Quem é Benoit Saint-Denis? Francês de 28 anos, extremamente jovem, talentoso,
é um cara canhoto, chuta muito bem com a perna esquerda, principalmente quando trata-se de chutes no corpo. É um cara que tem um jiu-jitsu de excelência, um grande wrestling. Das últimas 5 lutas, venceu todas, seja por nocaute ou seja por finalização. E a sua única derrota na carreira foi quando ele era da categoria de cima, que ele lutou contra Eliseu Capoeira. Ali é verdade, ele foi espancado, mas deu para perceber que a diferença de força era muito maior que a diferença de técnica, tanto que brigaram até, a torcida ficou meio chateada, entre aspas, ali com o árbitro, ele estava sendo espancado e o árbitro não interrompeu a luta, e acabou que o Eliseu Capoeira venceu por decisão dos juízes, mas ali foi bom para provar, né, para o público francês e para todo o público do MMA, que Benoit tinha, além de técnica, um excelente coração e poderia sim ser uma grande promessa. E tá provando isso a cada degrau que ele tem dentro do UFC, não é à toa que vem de 5 grandes performances. Pergunta que muitos devem estar se fazendo desde que essa luta foi marcada: o porquê o UFC quer dar Benoit Saint-Denis para Dustin Poirier? Qual é o sentido de colocar uma promessa 12º colocado contra um medalhão que não é tão medalhão ainda, que tem 35 anos e está em 3º lugar no posto da categoria peso leve? Bom, galera, o que pode estar passando na cabeça do Dana White é o seguinte: se vocês não lembram, Sean O'Malley estava lá embaixo na época que lutou contra Peter Yan, deu um excelente salto, venceu o Yan, que se eu não me engano era o primeiro colocado do ranking, e acabou disputando o cinturão na luta seguinte e foi campeão, vencendo o Sterling. Khamzat Chimaev estava lá embaixo, nem era ainda de fato um lutador concretizado, mas tinha aquele todo hype em cima dele, que seria sim um bicho papão dentro da categoria. O Dana foi lá, apostou, o UFC jogou ele para a cova dos leões, ele enfrentou o Gilbert Durinho Burns, teve uma guerra e venceu e tornou-se o 3º colocado do ranking na época, que era a colocação que o Durinho estava. Então assim, eu acredito que o UFC tá tentando fazer isso com o Benil Saint-Denis, já que muito possivelmente ecoou essa tristeza dentro do Dustin Poirier. Ele sabe que talvez a sua carreira esteja ao fim, inclusive ele falou de aposentadoria nas últimas semanas, disse que não sabe quando pode ser a sua última dança, vamos assim dizer, dentro do octógono, e que tudo pode estar chegando ao fim. Então o UFC muito provavelmente está pensando: eu coloco um jovem novato que está em ascensão, caso ele ganhe do Poirier, pode sim virar uma futura estrela do UFC, e caso não vire hoje, pode muito provavelmente virar amanhã, porque o cara só tem 28 anos de idade, sendo que, como eu já disse, o Poirier já tem 35 e pode estar ao final da sua carreira. A questão é, galera, pra que fazer isso com o Poirier? A gente sabe que o UFC tá ultra acostumado em fazer grandes estrelas como escada, galera. Se a gente lembrar do Tony El Cucuy Ferguson, ele teve aquela guerra com o Gate, acabou perdendo. Após isso, ele lutou contra Charles do Bronx, depois contra Beneil Dariush, depois contra Michael Chandler, depois contra Nate Diaz, aí veio Bobby Green e depois veio Paddy Pimblett. Vocês percebem o nível dos adversários começou lá no topo e foi diminuindo aos poucos. Charles vinha de uma sequência incrível de vitórias, o Dariush vinha de uma sequência incrível de vitórias, o Michael Chandler tinha disputado o cinturão recentemente, tá? Depois foi descendo cada vez mais, pegou um Nate Diaz, depois um Bobby Green, aí o novato, que é o Paddy Pimblett. O UFC não tá tentando fazer isso com o Dustin Poirier, sendo que assim, a luta que ele perdeu recentemente pro Gate não foi um massacre. Como eu disse, ele tava ganhando o primeiro round, veio um chute e ele acabou sendo nocauteado. Então o UFC tá fazendo algo que é diferente, até porque quando fez isso com o Chimaev e com o Sean O'Malley, galera, foi contra adversários que a gente sabe que continuariam lutando, no caso Peter Yan e Gilbert Durinho. Pode não ser o caso de Dustin The Diamond Poirier, como ele já disse, pode se aposentar, então talvez o UFC pode estar dando um tiro no pé. Por quê, galera? Vamos supor que o Saint-Denis passe o carro no Dustin Poirier. Dustin Poirier acaba se aposentando, um lutador super empolgante, um lutador que a galera gosta de ver e um lutador que poderia ser utilizado como escada no futuro, da forma correta, como foi utilizado ali com o Tony Ferguson. A questão, galera, é que talvez o UFC esteja preocupado dele ali ganhar essa luta e mesmo assim se aposentar, ou ganhar de um outro adversário e mesmo assim se aposentar, ou perder e mesmo assim se aposentar. O UFC muito provavelmente quer tirar o resto do poder de Dustin Poirier ainda. O UFC quer tirar o que sobra dele para conseguir desempenhar uma nova estrela dentro do evento. Porém, galera, vamos supor que Dustin Poirier acabe com a luta de maneira
muito boa, consiga um nocaute, consiga de fato uma performance surpreendente para cima de Benoit Saint-Denis. O que acontece com a grande ascensão francesa? Isso daí pode complicar em muitos planos do UFC. Acredito que caso Benoit Saint-Denis perca, o UFC vai ter que dar ali adversários que estão no máximo a 2 colocações acima dele no ranking. E aí pode frustrar, acabar perdendo uma promessa que volte a vingar somente daqui a 2 ou 3 ou até mais anos dentro do UFC. Muito arriscado esse plano do evento, do carequinha Dana White, mas uma coisa é fato, a luta é muito interessante para sabermos quem vai continuar no jogo. O Leão Velho defendendo seu posto ou Benoit Saint-Denis indo para as cabeças. E além de ter ganhado do Dustin Poirier caso vença, vai ter que se provar ainda mais no top 5 da categoria, que é uma das melhores do UFC. Bom, me digam aí, quem você acha que vai vencer, Dustin Poirier ou Benoit Saint-Denis? Eu acredito que o Dustin Poirier é favorito, vou contra a casa de apostas, é a minha opinião, tô indo diferente inclusive de muitos sites de MMA que temos por aí no YouTube e muitos canais, mas eu acredito que o Poirier ainda vai mostrar que de fato está aceso na categoria e que o Benoit Saint-Denis vai ter que dar uma travada. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e deixar a sua opinião. Quem vence? Benoit Saint-Denis ou Dustin Poirier? Tamo junto, é nóis, conto com o seu like também. Fui!